Chegamos então à última questão da nossa prova, a questão 46, e ela nos diz o seguinte: considere um navio petroleiro, esse que está aí na gravura ao lado, não muito bem desenhado, mas considere o nosso navio petroleiro. Ele está parado em alto mar, diz a questão, desprezando os movimentos de ondas e forças de arrastos do vento. Caso o navio esteja, note, em equilíbrio estático. Essa é a informação mais importante da questão, equilíbrio estático. É correto afirmar que é. Bem, é uma questão bem interessante sobre mecânica. Deixa eu aumentar aqui um pouco a grossura. É uma questão sobre mecânica, tá? Mais especificamente falando, o assunto de mecânica é estática. Estática é a parte da física que estuda o equilíbrio dos corpos. A questão anterior foi mecânica, mas foi hidrostática, tá certo? Então, para que esse navio ele esteja em equilíbrio estático, primeiro, quais são as forças que atuam sobre ele? Então, aqui no centro de massa desse navio, atuam duas forças. A força peso, vertical e para baixo, e também atua uma força chamada de empuxo, que é a força que o líquido faz sobre o navio. O empuxo, ele está na vertical e direcionado no sentido para cima. Então, aqui eu tenho peso e tenho empuxo. Para que esse navio esteja em equilíbrio estático, é necessário que o módulo da força-peso e da força de empuxo sejam iguais. É necessário que uma anule o efeito da outra. Na linguagem vetorial, a gente diz que a soma vetorial dessas duas forças é nula. Então, quando uma força anula o efeito da outra, e isso acontece principalmente quando você tem as forças na mesma direção, como é esse caso, e em sentidos opostos, e o módulo delas são iguais. Então, visto que elas estão na mesma direção, têm o mesmo módulo, o mesmo valor, mas estão em sentidos opostos, então uma anula o efeito da outra. A gente diz que a soma vetorial dessas forças é nula. E o item que nos diz isso é o item A, que diz que é correto afirmar que é nula a soma vetorial da força peso com a força de empuxo. Então, item correto, item A. Pessoal, se você chegou até aqui e ainda não viu o vídeo sobre a análise da primeira fase dessa edição da UES, assista. Veja como ficou distribuído os assuntos de física nessa primeira fase da UES, nessas 8 questões da primeira fase da UES, desculpe. Veja quais foram os assuntos mais cobrados, até para que você consiga ter uma noção de quais assuntos você deve estudar mais e outros menos. Veja quais são os assuntos mais cobrados na primeira fase da prova da UES, nesse vídeo que eu vou colocar aqui em cima na descrição para vocês, ok? Então vamos juntos, até a próxima resolução.